Eu adoro descobrir filmes como Corina, lançamento de 2025 mexicano, que chegou no Prime Video, lançado diretamente pela plataforma aqui no Brasil, e que parte de um ponto peculiar, de uma premissa muito curiosa que acho que vai fisgar a atenção de todo mundo. E eu esperava que o filme fosse se concentrar muito nesse ponto de vista único e mergulhar no mundo de uma personagem com uma condição chamada agorafobia, que é aquela condição que torna a vida das pessoas realmente muito, assim, muito angustiante, porque essa pessoa com esse transtorno, ela tem muita dificuldade de sair de casa, de andar em ambientes que ela não tenha total controle. Então, uma simples saída de casa vira um grande pesadelo. Mas esse é um filme que também quer ir um pouco além e consegue universalizar o olhar para essa personagem, tocando em temas que são muito reconhecíveis, muito identificáveis e transformando essa história numa comovente jornada de autoafirmação num mundo caótico que alimenta muitas neuroses, transtornos e todo tipo de angústia possível e imaginável. É um mundo urbano que está aqui impresso nesse filme de forma muito original. É um filme que me chamou a atenção e me encantou também, embora tenha um começo difícil. E eu vou discutir ele com vocês no vídeo de hoje. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Thiago e antes de começar a falar sobre Corina, eu quero pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, isso me ajuda muito. Não esquece também de se inscrever aqui no Barata no Cinema, estamos chegando à marca de 7.500 inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Até porque aqui você encontra vídeos sobre os filmes que, assim, ninguém tá falando, pouca gente falou. Filmes que às vezes se perdem no mar de lançamentos, de blockbusters, de filmes ultra comentados. E eu acho que Corina é um desses casos. E é um desses casos que a gente, ou eu pelo menos, adoro dar espaço. Porque é um filme autêntico. Um dos mais autênticos que eu vi em 2025. E embora não parta de uma premissa original, a gente já viu outros filmes sobre pessoas com agorafobia, com essa condição, sabe, muito angustiante. Mas o olhar aqui é um olhar que me encantou. E me encantou muito pela natureza simpática e empática da protagonista, Corina, uma jovem aí por volta dos seus 25, 26 anos, que a vida toda dela ela viveu basicamente num quarteirão. Ela tinha muitas dificuldades de sair de casa, mas ela conseguia manter uma vida minimamente funcional. Ela trabalhava numa editora de livros como revisora, mas até dentro do prédio da editora ela tinha pouquíssimos contatos, porque ela era muito fechada, muito tímida. E essa é uma condição da agorafobia, né? Não é só a questão de você poder ou não sair de casa, mas é a dificuldade de você se manter funcional num ambiente externo, num ambiente em que você não tem controle. E assim, eu esperava que esse filme fosse mergulhar de cabeça nessa questão e retratar como é a vida de uma pessoa com essa condição. E eu acho que o filme faz isso. A diretora Ursula Hopfner, ela é muito cuidadosa e muito atenciosa nisso. Mas o filme ele consegue ir além. E ele vai além porque, principalmente no primeiro ato, ele faz escolhas difíceis. E eu considero o primeiro ato desse filme nem tão convidativo assim. Porque Úrsula mergulha de fato na rotina de Corina. Acho que entender aquela jovem passa muito por entender a condição dela e entender o olhar dela para o mundo. Então, a diretora, ela investe num primeiro ato que ele é repetitivo. Ele acompanha essa rotina e os pequenos, grandes esforços diários dela para conseguir interagir socialmente. E faz isso com algumas escolhas visuais e sonoras em especial, que chamam a atenção. A trilha sonora, ela vai num jazz, assim, um batuque, que captura esse sentimento de angústia. Me lembrou um pouco Birdman nesse aspecto, aquela trilha sonora ruidosa, invasiva, que pode até incomodar, mas eu acho que a intenção é justamente essa. O design de som é ainda mais impactante, porque sempre que Corina sai de casa, o mundo parece muito mais ruidoso do que de fato ele é. Então, um simples freio de um carro, a freada de um carro, gera uma sensação de, ai meu Deus, um susto, sabe, no público. Porque essa é a percepção da protagonista. Antes de entender aquela jovem mulher, a diretora, ela nos faz sentir. Eu acho que esse é um começo corajoso que abre o espaço para um desenvolvimento
que é ainda mais interessante. Isso porque, após situar a gente quanto à condição dela e o impacto de tudo isso na rotina da protagonista, Corina consegue se conectar intimamente com essa mulher e intimamente com aquilo que a gente não é capaz de sentir a partir da relação com o cenário, com o ambiente externo, que são, sabe, as frustrações mais pessoais, os obstáculos, sabe, aquilo que ela queria, aquilo que ela não conseguia. E eu gosto como, a partir do segundo ato, quando acontece toda uma problemática dentro daquela editora, o filme ele vai nos dando material para entender essa mulher e entender ela a partir do talento que ninguém sequer desconfiava, porque Corina era uma boa escritora. O que eu adorei no filme é como ele, a partir desse pequeno mistério, ele vai se conectando mais e mais com os motivos da personagem. E sem invalidar ou banalizar a condição, que é um problema muito comum em filmes que mergulham nesse tema, ou em temas relacionados à saúde mental e questões de psicologia. Porque seria muito fácil, do nada, a personagem superar os seus medos e se jogar no mundo. Mas não é fácil, a gente sabe que na vida real não é fácil. E o filme deixa isso bem claro, não só ao confusão dentro da editora e ela precisa corrigir esse erro antes que aconteça algo muito grave dentro da realidade desse microcosmo. E a partir desse pequeno ato de coragem, a gente vê a tentativa dela se expor pro mundo, se abrir pro mundo, mas ao mesmo tempo a gente se conecta àquilo que ela tentava esconder e ela começa pouco a pouco a verbalizar. Porque por trás de toda esse transtorno existia a insegurança, existia o medo do mundo, existia a crise de confiança. São questões universais. E eu gosto como o filme, ele pouco a pouco vai desenvolvendo tudo isso dentro de uma trama que começa quase angustiante, mas vai se libertando. Não a partir de grandes momentos, de grandes atos, de grandes rupturas narrativas, muito pelo contrário. Na realidade da personagem, eu acho que na nossa realidade, as grandes mudanças começam com pequenos passos. E o filme, ele tá concentrado nisso, nos pequenos passos, na beleza das pequenas interações, do sorriso silencioso que vira um oi. E a partir daí o filme, ele vai criando essa jornada de autoafirmação com muito a dizer sobre a personagem, sobre transtornos do nosso mundo e sobre o estrago que esse ecossistema caótico acaba causando na gente, em maior ou em menor nível. Não precisa ser no nível extremo da condição que Corina enfrenta, mas todos nós, em algum nível, estamos aí, vira e mexe, sofrendo com questões, ansiedades, inseguranças, medos e as consequências de tudo isso. Então, esse elo entre público e personagem, ele é muito sólido e ele conduz a história para uma zona que ela é, em alguns momentos, revigorante, porque a gente começa a se libertar ao lado da personagem, mas ela é sempre muito consciente que são pequenos passos, pequenas vitórias, pequenos obstáculos superados, mas o mundo segue ameaçador e Corina deixa isso muito claro, mas sem roubar as cores, sem roubar a beleza dessas pequenas conquistas. E eu acho que isso está muito ligado à atuação de Nayan Gonzalez Norvind, que vive Corina com muita delicadeza, porque ela é uma personagem introspectiva, que mal fala em vários momentos do filme. E eu acho que é preciso ser muito atriz, sabe? Pra conseguir criar uma personagem empática e expressiva dentro dessa realidade. E a Nayan consegue, com olhares que dizem muito, que revelam medos, que revelam, sabe, a insegurança, o caos silencioso, mas ao mesmo tempo que revela, sabe, uma profundidade, a profundidade de quem quer algo, de quem quer ser algo além daquilo. Inclusive, pra quem é fã da série Ted Lasso, o ator Christopher Hernandez, que interpreta o Dani Rojas, simpático atacante mexicano, tá aqui no filme e é bem legal como a relação entre o personagem dele e da Corina é uma relação que ela vai, sabe, se distancia de clichês que a gente está acostumado a ver em 9 entre 10 filmes do gênero, sabe? Eu gosto como, a partir dessa relação, dessas micro-interações entre os dois, a diretora acessa um pouco mais da intimidade e sempre dentro da proposta do filme, dessa proposta intimista, por vezes silenciosa, porque a protagonista era assim, mas atento a esses pequenos grandes atos rumo a uma libertação, ou pelo menos a uma tentativa de se libertar de uma rotina que indiscutivelmente era sufocante, e isso fica bem claro no primeiro ato do filme. Enfim, Corina
É aquele tipo de lançamento que não pode ser esquecido, não pode ser devorado, engolido por esse mar de blockbusters. É um filme com uma fotografia estilosa, com cores vivas, com uma protagonista reconhecível, embora dentro de uma zona que tem as suas particularidades, mas é um filme que está dialogando com todos os públicos, dizendo muito não só sobre essa condição, mas em especial, eu acho, sobre medos, inseguranças, questões que estão diretamente ligados ou diretamente ligadas ao nosso estilo de vida nos centros urbanos. Pra Corina, eu dou uma nota 7,5 de 10. Eu gostei de verdade desse filme. E eu espero que vocês agora, a partir desse vídeo, deem uma chance pra ele. Ele tá disponível no Prime Video e vai por mim. Vocês vão curtir. E se você gostou dessa dica, se você gostou dessa análise, não esquece aí de deixar o like no vídeo e de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando, como eu disse, à marca de 7.500 inscritos. E eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Tchau, gente!